Olá pessoal do meu canal e outras redes sociais aí, tudo bem com vocês? Madrugada de 10 de abril de 2025, madrugada de quarta para quinta-feira, melhor horário para criar conteúdo no meu ponto de vista. Resolvi fazer esse vídeo para falar hoje sobre um pouco da educação e como ela é desvalorizada no nosso país. Eu já fui professor em 3 instituições, sendo de informática, e eu percebi muitas mudanças, muitas diferenças e pouco interesse dos alunos, né? Assim, questão das mídias sociais hoje crescerem bastante, a questão das redes sociais e celulares, isso está dificultando um pouco o ensino nas escolas, mesmo que as escolas queiram agregar e trabalhar junto dos alunos a tecnologia. E também falar um pouco sobre a educação especial, sim, para aqueles que precisam de atenção especial, os que precisam da linguagem de Libras, a linguagem de sinais, o que precisa de atenção por conta do autismo, o outro que tem déficit de atenção e tudo mais. Antes de começar, pessoal, eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre a Escola da Ponte de Portugal. Eu li muito e assisti muito Rubem Alves, o mestre, muito bom. Se vocês quiserem assistir ou pesquisar a respeito dele aí, Rubem Alves, muito bom, muitos conteúdos. O Rubem Alves fala da Escola da Ponte de uma maneira que é uma maneira diferente, é uma forma diferente de educar. Porque as escolas, assim, as escolas no Brasil, elas têm um padrão, né? Você começa do prezinho, vai para o primário, depois vai para o ensino fundamental, ensino médio e termina. Depois você vai para a faculdade se você quiser, né? Você não é obrigado a fazer uma faculdade, você pode simplesmente procurar um emprego. Mas a faculdade é o ensino superior e você pode conquistar novos espaços com uma profissão, escolher uma profissão. Mas voltando à questão da escola, da educação, a Escola da Ponte, pessoal, ela é incrível por quê? Porque o aluno vai lá aprender o que ele quer aprender, de forma, né? De certa forma. Ele vai lá para estudar aquilo que ele quer estudar. Então os alunos se reúnem numa escola, nas salas, se dividem, né? E cada um propõe um tema ali diferente para poder estudar. Por exemplo, vamos supor, igual eu, quero ser artista, quero formar para as artes plásticas, quero ser professor de artes. Então eu vou simplesmente para a Escola da Ponte para estudar somente aquilo dali, aquilo que convém e que me interessa. O que eu venho debater aqui, que eu já debati com professores amigos meus, é o seguinte: as escolas brasileiras, o ensino no Brasil, eles deveriam modificar, porque quando você é jovem, você é criança, você tem que obedecer seus pais, certo? Não tem jeito de você sair surtando, querendo outra ideia, você está muito novo, ninguém vai te escutar porque você é criança. Mas é o seguinte, as escolas deveriam mudar um pouco essa questão do ensino, porque eu acredito assim que a matemática e o português, que é obrigatório, isso sim, tudo bem. A matemática e o português você vai aprender a somar, aprender sua língua e conversar. E a matemática ali você vai aprender a somar, vai aprender a fazer contas para te auxiliar no dia a dia. E eu acho que depois desse ensino do pré, aprendendo a ler, aprendendo a somar, aprendendo a dividir, multiplicar e tudo mais, só o português e a matemática, eu acredito que depois poderiam vir uma forma do aluno escolher aquilo que ele quer aprender. Entendeu? Eu, por exemplo, eu sou péssimo em matemática, mas em artes, em geografia, em português, história, eu sou muito bom. Entendeu? Então, assim, trabalhar com informática, com o meu estudo ali, trabalhar com os alunos que não têm interesse, é muito complicado colocar aquilo na cabeça do aluno que não quer aprender. Porque, por mais que queira ou não, a escola cobra a gente, cobra a mim, meu amigo professor e tudo mais. Por quê? Porque aquele aluno está com nota baixa, aquele aluno não está conseguindo estudar, aquele aluno não está fazendo direito. Aí eu tenho que usar a criatividade para fazer com que eles tentem aprender, entrar na cabeça deles e para poder passar esses alunos. É uma coisa muito complexa também que tem que ser debatido,
porque é complicado, gente. Tem alunos que infelizmente vai para a sala de aula apenas para ficar em celular. O celular hoje, né, o descontrole que tá tudo isso aí. E alunos, inclusive, que vão para a escola, estão na escola, vamos supor, já tem 6 meses estudando, mas não sabe fazer uma conta, não sabe o que é oração subordinada, substantivo, advérbio, de gerúndio, particípio, forma de báscara, movimento retrógrado, movimento retardado, e assim vamos nós, né? Então, assim, eu acho que o ensino, eu e meu amigo professor, a gente discute isso. Nós falamos que o ensino no Brasil ele deve ser mudado para poder conseguir obter o interesse dos jovens nas escolas, porque há uma evasão muito grande, né? Para quem não conhece, para quem não está no meio, há uma evasão muito grande e isso deve mudar. E completando agora sobre os alunos especiais, quem tem autismo, déficit de atenção, precisa trabalhar com libras, falar a linguagem dos sinais e tudo mais, a gente acredita assim, eu e meu amigo Jorge, professor também, nós conversamos e chegamos a essa conclusão, que não é preconceito, entendeu? Antes de falar, antes de começar a explanar essa ideia, não é preconceito, mas as escolas em si, elas deviam ter um colégio especial para cada desses alunos. Por quê? Porque não é fácil em uma sala de aula com 35 alunos e vamos supor, 2, 3 são autistas, 3 ou 4 têm déficit de atenção e não é simplesmente fácil ele falar, mostrar para todo mundo de uma forma só a sua matéria, a sua explicação e tudo mais ali. As pessoas elas têm que entender o seguinte: o professor ali tá para ensinar. O professor tá dentro de sala para ensinar. O professor não é pai nem mãe. A educação vem de casa, entendeu? E esses alunos que precisam de atenção especial, eles tinham que ter uma escola só para isso, entendeu? Não separando, não eliminando, e não é essa ideia de eliminar eles da sociedade de jeito nenhum, mas prepará-los de forma melhor para lidar com a sociedade, que a sociedade é difícil de lidar, a sociedade infelizmente julga, aponta, fala e não consegue chegar a um ponto de conseguir de falar, de conseguir mostrar empatia para essas pessoas, né? Os que são os que têm necessidades especiais. Eu já tive colegas de sala que tinha autismo e infelizmente era muito assim, ele era rejeitado dos outros alunos, ele ficava muito cabisbaixo, ele ficava quieto no canto dele, ninguém conversava com ele. Ele às vezes tentava puxar papo com alguns outros lá e ninguém nem ia pra ele, entendeu? Mas, então assim, é um assunto delicado, é um assunto a se questionar e que deve ser debatido sim nas escolas, porque realmente os alunos com necessidades especiais, eles têm que ter uma escola, uma sala de aula só para eles, para poder facilitar, para poder incluí-los depois na sociedade, né? Porque ali dentro de sala essa questão da igualdade e tudo mais, infelizmente não funciona, sobrecarrega o professor, porque o professor vai falar uma coisa ali, os meninos estão querendo saber outra, tem gente que não quer entender, não quer saber, entendeu? Eu em 2 escolas que dei aula assim, eu vi muitas diferenças. Aulas de informática, tá, gente? Professor técnico de informática. Eu vi muitas diferenças. Já tive alunas, eram 3 delas, iam para a sala de aula e apenas para namorar na internet. Era chegar lá, ligar o computador e abrir o Facebook e começar a namorar na internet. Isso estava errado. Eu chamava atenção, não adiantava muito. Eu chamava minha patroa, ela falava lá com elas. E com isso eu era cobrado. Sim, eu era cobrado. Por quê? Porque as meninas não estavam obtendo notas e eu tinha que passá-las para passar elas para outro nível. Mas infelizmente não podia passar porque
elas não faziam por onde. E eu tentando dar aula para elas, elas não entendiam. Eu fazia o possível para elas poderem tentar entender. E é complicado porque as pessoas, elas, essas meninas, elas não tinham interesse em aprender, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, tinha que ter, como eu vou dizer, falar mais uma vez, não é uma divisão de preconceito, não. É uma divisão para poder depois somar todo mundo junto. É preparar cada um deles para a nossa sociedade, que a sociedade, infelizmente, hoje está difícil. As pessoas estão assim cada vez mais individualistas, né? E a questão também da inclusão do software, do questão dos computadores e tecnologia nas escolas. Eu, como voluntário em uma escola pública, já fiz requerimento junto do diretor para que a informática, o laboratório de informática tivesse o Microsoft Windows original, que eu só trabalho com Windows original, tem aqui no meu móvel aqui mesmo tem todos eles originais. Só que assim, o governo não quer, entendeu? O governo não quer pagar, o governo não quer investir, então ele manda o software livre, o software não o software terceiro, o software livre, né? O software livre tem praticamente quase as mesmas funções do Windows, mas é muito diferente. As meninas e os meninos têm mais dificuldade. Então, assim, o governo não quer mesmo. O governo não, quanto menos gastar com educação para ele, melhor, entendeu? E com isso fica esses alunos desinteressados, esses alunos que não querem aprender, os alunos que às vezes que querem aprender, mas está desanimado porque o ensino está sendo muito modificado ali e e problemático, né? Chega a ser problemático, porque uma aluna vai para dentro de sala aprender, aí tá lá, fulano conversando, fulano brincando, fulano fazendo coisa errada, o outro lá gritando. Quando chega o professor, às vezes obedece, às vezes desobedece, fica bagunça, entendeu? Infelizmente tem um bullying também na escola. O bullying é muito importante falar do bullying, porque o bullying as pessoas acham que é frescura, acham que é uma coisa que não tem nada a ver, acham que é frescurinha de tipo depressão, entendeu? Mas não é. Eu na minha época, na época de ginásio, eu passei por bullying, passei porque eu era magrinho, eu estudava muito e vivia rodeado de meninas bonitas, estudiosas, e com isso enfurecia os rapazes, né? E eles vinham em cima de mim, falando que ia me bater, falando que era para me parar de me afastar das meninas, era para me ficar isolado, entendeu? Então assim, isso eu superei muito, né? Fui superando, mas não é fácil e deve ser conversado aos pais, inclusive os alunos, uma atenção aos pais que tiverem seus filhos na escola, chegar em casa murcho, chegar em casa cabisbaixo, chegar em casa triste. Ah, pai, meu filho, o que aconteceu? Ah, pai, não é nada não, pode deixar, entendeu? Então, assim, o aluno que é mais sensível, que não quer falar, que tem medo, não vai falar o que é que está acontecendo. Não vai falar por medo de acontecer algo pior com ele dentro da escola, por conta dos marmanjos, os marmanjos mais velhos acharem que são os manda-chuva do lugar, né? Infelizmente é isso. E, e acontece muitas coisas, acontece até a depressão e a morte, o suicídio por conta disso aí. Então, assim, é um assunto muito interessante que deve ser discutido nas escolas, deve ser falado nas escolas, entendeu? E vamos lá. Sobre educação em escola pública, educação geral e greves, em 2012 eu participei de protestos a favor da educação em Belo Horizonte, Minas Gerais, e pude comprovar o seguinte: muitos políticos da parte da esquerda, eles entram, infiltram e fazem bagunça. Eles querem manifestar juntos, né, ali, aproveitar que está aquela situação ali. Os professores estavam manifestando por conta do governador que não estava pagando piso, e
Assim foi indo com outro governador, e foi continuar a luta dos professores, que infelizmente é muito desvalorizada, pessoal. A educação no nosso país é desvalorizada e os professores estão cada vez mais desgastados, entendeu? Porque, voltando a falar da sala de aula, a sala de aula ela tem 35 alunos. 35 a 40 alunos para um professor. Agora você imagina, você lá na frente, lá no quadro, explicando, falando, aí tem aquela turminha lá de trás conversando, a turminha do meio, a turminha da frente ali, tudo observando. Aí você vai chamar atenção, você que tá errado, você que é ruim, entendeu? Então assim, esse método, essa questão do ensino, do governo colocar em si tudo isso, precisa ser mudado sim, precisa ser alterado, precisa ser questionado, porque uma escola da Ponte é uma escola maravilhosa, de uma forma de ensinar assim, inteligentíssima e diferente, porque você vai aprender o que você quer. Vamos lá mais uma vez, supondo que eu vou entrar, eu sou criança, vou entrar para a escola, vou aprender matemática e português, vou aprender a falar, vou aprender a formar frases, vou aprender a calcular, dividir e tal. Depois que eu sair dali, eu vou para outra escola. Aí nessa escola eu tenho que aprender inglês, geografia, história, química, física, matemática, geometria, literatura e assim vai, física e assim vai. Só que o que acontece? Eu tenho interesse na parte de artes visuais, né? Pintar, virar professor e tudo mais. Então assim, para que eu vou querer, como que eu vou me dar com a parte de artes tendo que estudar tudo isso, estudar naquilo que eu não sou bom, né? Assim, a matemática, por exemplo, eu não sou bom. E aí eu vou ter que estudar aquilo dali, quebrar a cabeça para aquilo dali, sendo que eu não vou precisar daquilo dali, entendeu? Então, assim, a escola da Ponte, que seria interessante aqui no nosso país, é vir, abrir as portas e chegar para os alunos e falar: gente, alunos, a partir de hoje aqui você vai ir para a sala X para você aprender geografia. Você tem interesse em geografia? Você também? Você também? Ah, todos aqui têm? 30, 20 pessoas têm interesse em geografia? Então vamos para a sala de geografia. Vamos aprender por completo geografia. Ah, eu quero aprender artes. Eu quero estudar artes. Então eu vou fazer uma sala só para poder estudar artes, a literatura e tudo mais que estiver envolvida de teatro, artes cênicas e professor de artes e artes plásticas. Gente, seria muito válido isso, entendeu? É algo muito sério, algo que deve ser conversado, deve ser debatido, porque é educação, gente. É as nossas crianças, os nossos jovens, são os nossos futuros, entendeu? É o futuro da gente em mãos, porque imagina do jeito que estão as coisas hoje. As crianças não querem estudar, não querem ler, mas querem, vamos supor, ser médicos. Para ser médico você precisa estudar muito, você não pode dar uma bobeira de pegar uma agulha, uma tesoura lá e fazer um erro na operação lá e aí acabou, né? Então é isso, gente. Infelizmente, o nosso país assim melhorou em algumas coisas, melhorou, mas precisa melhorar muitas coisas a mais, entendeu? A questão dos jovens aí com necessidades especiais, mais uma vez falando, não é preconceito, mas que deveria sim existir uma escola especial para cada um deles, para que eles possam aprender e depois começar a entrar na sociedade. Porque é muito complicado ensinar todos eles juntos, entendeu? No meio de todos eles ali, e não ter êxito nos resultados aí, certo? Bom, pessoal, é isso. Em 15 minutos de vídeo, não sei se eu falei o que eu realmente precisava falar, mas depois eu vou lembrando, vou complementando aí depois. Mas se você formar pessoas hoje, formar os alunos, como diz a música da Lacey Brandão, né? Na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, né? Então, assim, nós temos que ter muita atenção aos jovens, às crianças, o que fala, o que faz, comunicação, a forma de comunicar,
que é muito assim rápida, ágil, entendeu? A forma como você está passando informação para as pessoas, não manipuladas, não mentirosas, não fake news, né? Assim, deixando as crianças mais informadas, mais espertas, com aulas didáticas, dinâmicas, reuniões, que é muito interessante. E mostrar para vocês um trabalho meu aqui, ó, falando em livros. Isso aqui foi eu fui designer da capa desse livro aqui do amigo meu, Saron. Vou mostrar para abrir aqui para vocês, ó. Maravilhoso, no Simples Sertão. Eu fui o designer, tá aqui na primeira capa, o nome aí. Enfim, pessoal, não vou enrolar o vídeo, não quero ficar enrolando, mas eu acredito muito na educação, acredito muito que com livros, com viagens, com culturas, nós podemos melhorar nosso mundo, nosso país, nossa casa, nossos filhos, nossos amigos, nossa família, né? Porque a gente viajando, a gente enriquecendo de cultura, lendo livro, aprendendo uma coisa ali ou outra, interessante frisar, porque é preciso engajar, é preciso fazer de uma forma interessante para que os alunos comecem a pegar interesse naquilo dali, entendeu? E mostrar um mundo que é um mundo diferente, um mundo lúdico ali, mas de forma real, para apresentar aos alunos livros, viagens, interesses e histórias em si, histórias da cultura brasileira, histórias a cultura de outros países. Eu acho interessante porque do bairro onde eu vim, eu não tinha muito assim acesso a livros e muito mais. Na escola que eu estudei quando criança, eles estavam doando muitos livros, livros velhos. Eu peguei muita coisa. Eu brincava de escolinha com colegas na minha casa, era bem legal, bem diferente. E era super divertido. Teve um deles que inclusive falava com a mãe dele que queria parar de estudar na escola para estudar comigo. A gente fazia xerox, a gente fazia exercício, pasta, tudo como se fosse na escola mesmo. A gente criança, né? Era interessante. Então é assim, como essa forma é a forma como você fala, como você brinca, como você lida ali com os jovens. Isso desperta interesse no jovem. Porque eu tive professores de matemática que me ensinavam, mas não tinha muito interesse. E com isso eu não aprendi nada em matemática. Eu fui aprender depois de uns anos com outros professores. E hoje, com informática, trabalhando na tecnologia, eu uso o plano cartesiano, que é o eixo X e o eixo Y, negativo e positivo, no software de 3D, criação 3D, isso tem. Então assim, é interessante, porque nem tudo que você vai estudar ali na matemática você vai usar. É por isso que eu volto a falar da Escola da Ponte. É bom você ir e estudar aquilo que você quer. Porque é errado, eu acho errado isso, a gente querer crescer numa profissão, querer escolher uma profissão, escolher ali, eu quero ser professor, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser artista, professor de artes, entendeu? E ter que estudar todo esse monte de matéria, coisa que você não vai nem usar mais, entendeu? Química ali, você pode usar alguma coisinha em casa, questão de elementos, misturas, né? Uma coisinha ou outra você pode usar. A física na rua ali, ideias de velocidade, né? Essas coisas. Mas a matemática, ou a fórmula de Bhaskara, por exemplo, esses outros aí eu não tenho ideia de como usar, entendeu? Então assim, tem coisa que realmente é desnecessário e eu acho que o governo ele tinha que investir mais nessa ideia de escola, como Escola da Ponte. Eu acho que o governo tinha que fazer mais. Infelizmente, a gente volta a falar que o governo ele não quer e não tem interesse em deixar os alunos inteligentes. Eles querem que os alunos vão para a escola, estudam o que faz ali e racha fora sem ter nota nem nada. Inclusive, assim, o governo ele quer... como eu fazia trabalho voluntário para a escola, o governo as fotos da escola para o governo é algo maquiado, algo maquiado. Por quê?
No laboratório de informática, onde eu fui voluntário de informática, o professor chegou e falou comigo: Wellington, nós vamos juntar 30 alunos aqui diferentes para nós fazermos uma foto para o governo. E eu pensei comigo: mas são os alunos daqui mesmo, do laboratório de informática, que estudam aqui no laboratório de informática? E ele falou: não são. Mas como assim? O que vai ser feito aqui? Aí ele falou comigo: nós vamos juntar esses 30 alunos aqui, vai ficar todo mundo bonitinho na frente do computador. Você, Wellington, você vai fazer várias fotos de frente, de trás, eles mexendo no computador, da frente do computador. Você vai fazer várias fotos e com isso mandar para o governo. Então o que acontece? A gente ali fazia as fotos de meninos que não tinha nem que não tinha nem noção de ligar computador, que não era aquela parte ali. E infelizmente o governo mandava essa foto para o governo, todo mundo ali em frente ao computador sorridente, feliz e alegre, para o governo colocar no site deles, do governo, para poder mostrar que os alunos estavam aprendendo alguma coisa ali, estavam estudando realmente coisa que não estavam. Então assim, é muito maquiado, assim como televisão manipulado, nessas coisas, é muito maquiado. Então assim, o governo realmente não tem interesse de deixar os alunos aptos e ativos para o mercado de trabalho, para faculdades e viagens, vão morar fora, morar em outro país. Eu acho, infelizmente, que é muito... deixa muito a desejar, né? Então, assim, é bom fazer, sim, uma faculdade, mas a faculdade também tem os seus defeitos, né? A faculdade, conheci gente que fez faculdade no Brasil, que quando foi para fora do Brasil morar lá, eles tiveram que fazer uma outra faculdade lá, que a faculdade do Brasil não serviu para lá. Olha só que ideia, né? Então, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. O que eu queria dizer é o seguinte. O que eu queria dizer é o seguinte. Para os pais, para os filhos, para todo mundo aí que vai assistir meu canal, entendeu? Livro, gente, livro é uma coisa muito boa, muito interessante. Livros fascinantes, seja de história, seja de um romance, seja de conteúdo didático, seja de falando de diversos assuntos, sabe? Como biografias, também como histórias e muitas outras aí. Eu acho interessante mostrar e divulgar a questão dos livros, as pessoas lerem e começarem a entender mais e discutir mais, entendeu? Pontos de vista, porque quanto mais você lê, mais forte, mais rico fica seu vocabulário, entendeu? Não estou falando para você ler por obrigação, não estou falando para você ler, eu vou ler por obrigação, vou ler só para entender aquilo dali, para me dizer aquilo dali. Não. Peguem um livro, deixa eu ver se tem aqui. Os meus livros estão todos ali. Tem uma parte aqui também. Tem parte de livro aqui também. Esse aqui é de inglês. Inglês. Muito bom por sinal. Sem enrolação. Entendeu? Aqui, ó. Muita coisa boa. Eu tenho livros aqui também do governo. Tenho livros aqui da região também, que mostra sobre as cidades, a quantidade de habitantes, a cultura e tudo mais. Então assim, leiam bastante, porque ler é tudo de bom. E ler desfaz nós cegos. Aquele que lê desfaz esses nós. Porque é muito importante, interessante. Mesmo que você leia apenas contos, porque eu acho também interessantíssimo. Tem o Wattpad, que tem uns contos muito bons lá. Tem uns para adultos, picantes, assim, bem legal, que eu gosto, eu acho interessante. Eu mesmo estou escrevendo fanfic com a capa bem ousada, tá no meu blog. E eu acho interessante falar mais uma vez das escolas e mostrar, gente, que nosso país ele tem jeito, sabe? Se as pessoas unirem mais, se as pessoas se informarem mais
entendeu? Porque há muitas regras e leis. Para a gente finalizar aqui, pessoal, eu acredito muito em dois lados da história. Isso que eu queria falar também, que eu não falei nesse vídeo. Os dois lados da história. Sempre quando eu conheço alguém, sempre que eu vou fazer uma amizade nova ou alguma coisa, o que seja, eu sempre escuto os dois lados. Entendeu? Eu fiz amizade com a pessoa, mas aquela pessoa não gosta da outra, foi falar pra mim, então não, vamos saber, vamos ver os dois lados para ver o que aconteceu realmente, né? Porque é complicado, você vai lidar com a pessoa pode ser complicada de lidar, e a família não lida com a pessoa, e você tem que lidar com todo mundo ali, você fica perdido, né? E eu tô dizendo isso da democracia e da ditadura, a esquerda e a direita. A esquerda, pessoal, a esquerda não existe só um lado da história. As professores de história, por exemplo, a maioria defende a esquerda, que acha que a esquerda é certa e tudo mais. Eu já não acredito assim. A escola, ela deve manter uma relação muito boa com os pais, com os filhos, para que essa não possa ser separada e julgada de forma incorreta, né? Eu acho assim. E os livros, os jovens hoje, com esses celulares nas mãos, aprender a desvirtuar um pouco das redes sociais, porque a rede social hoje está deixando as crianças, deixando os jovens bobos, entendeu? E ensinar coisas mais, ensinar as coisas de outras formas, assim, do nosso tempo, que eu acho interessante. Volta aí a educação cívica militar, que eu acho legal, que na minha época tinha que cantar o hino nacional, nós éramos todos uniformizados direitinho, nós não tínhamos problema nenhum, as escolas eram organizadas, a gente não tinha confusão, era bem legal, era divertido, era bom estudar realmente. E às vezes eu estou falando isso aqui porque alguém se identifica, porque tem criança e jovem que não fala. Eu sou eu era um que não falava muito sobre sofrimento na escola. Eu gostava muito de estudar, gosto até hoje, tem uma vasta biblioteca e gibiteca aqui. E é isso, meus amigos. Eu encerro o vídeo dizendo que a educação tem que ser prioridade, sim. Entendeu? Nós temos que falar abertamente sobre educação, sobre os que têm necessidades especiais, mais uma vez falando, eles têm que ter a escola deles, tem que ter um espaço para eles, porque vai ser diferente, eles vão aprender lá e depois podem voltar para a sociedade, entendeu? Então não vejo problema nisso, não vejo nenhum escândalo, não é preconceito, entendeu? Porque eu lido com todo tipo de gente, não tenho essa de que não me dou bem, entendeu? Assim, eu sou de pouquíssimos amigos, sou super antissocial e queria dizer isso, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos comentar, vamos curtir, vamos compartilhar se você gostar, tá bom? E lembrando, valendo, mais uma vez, que não existe só um lado certo da história, existem dois lados e a gente estuda os dois, vê o que significa os dois, vê as diferenças, vantagens e desvantagens, para a gente concluir e chegar ao ponto do que é certo, do que é errado, do que é o melhor, entendeu? Então é isso, pessoal, obrigado aí, eu espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, vou deixar o link do meu site aí para vocês, e no meu site vocês veem onde eu tenho minha história, e eu tenho também a escola onde eu dei aula, as duas escolas lá, e uma escola onde fui voluntário na parte de TI e fiz muita coisa, muito conteúdo para essa escola. Eu acho que vocês vão gostar. Assistam aí. Obrigado, gente.